Francisco Edilson Caetano de Araújo. Nasceu no dia 25 de maio de 1964 em Jaguaretama, no estado do Ceará. Aqui ele atuou por Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Calouros do Ar, chegou a ser bicampeão pelo Fortaleza. No primeiro teste que ele fez, ele era volante, pelo menos foi a mãozinha que ele levantou lá, mas firmou-se como atleta profissional, como lateral direito. Além disso, a história continua, ou continuou com seus filhos e, quiçá, ou quem sabe, com seus netos também fazendo história no futebol. Caetano é o maestro de hoje. Meu parceiro, satisfação te receber, o nosso bate-papo e o Maestros da Bola recebendo craques que fazem parte da história do nosso esporte. Primeiramente, eu queria agradecer a você pela oportunidade, né? Não vim antes por causa de muitos problemas particulares e é um prazer muito grande estar participando desse programa muito sensacional. Show, meu irmão. Cara, a gente sempre inicia o programa tentando entender a história do maestro. Então, fala pra gente o que o Caetano fazia antes de se profissionalizar. Nasceu em Jaguaretama, explica aí como é que chegou em Fortaleza, aliás, no Ceará, né, que antes não foi na cidade de Fortaleza. Como é que chegou no Ceará, como é que teve as primeiras oportunidades jogando no subúrbio, no futsal, enfim. Fala um pouco pra gente o que o Caetano fazia antes de ser profissional. Antes do Caetano ser profissional, eu estudava, né, através do sistema da TVE, vi um convite da Escolinha de Fortaleza, né? Do saudoso Jurandir Branco. E fomos para uma peneirada, reunimos uma turma, eu morava já no Eusébio, porque eu saí muito pequeno de Jaguaretama. Aí reunimos uma turma, aí viemos fazer esse teste no PC, né? E graças a Deus eu fui aprovado. Jurandir que tem história, né, cara, na base, revelou grandes nomes, e a maioria dos atletas que passam por aqui passaram, de alguma forma, pelo trabalho, né, pelo serviço, pelas mãos do Jurandir. E aí, fala um pouco como foi o teste lá no Fortaleza, né? Vocês viram essa matéria, um grupo de amigos foram até o PC, mas fala como é que foi esse teste lá. Nós pegamos o ônibus, né, naquele tempo a dificuldade era imensa. Aí chegamos no PC e tinha para mais de 700 pessoas, né? Aí eu falei para eles, vai ser difícil aqui, tem muita gente e tal. Mas vamos ficar aqui, né? Aí o Jurandir falou, volante, aí eu levantei a mão e o outro jogador também, né? Mas só o outro, por ser mais robusto, que eu acho mais velho do que eu, ele preferiu o outro, né? Deu a camisa, mas com 20 minutos ele pediu a camisa de volta e me botou e eu entrei e treinei bem, treinei eu acho que uns 25. Ele falou, tu volta aí que a gente vai analisar melhor. Aí, graças a Deus, deu certo, né? O Jurandir que é um ícone assim, de Fortaleza em revelar jogador, eu acho que tem muitos por aquilo que ele revelou. Eu agradeço a ele até hoje por essa oportunidade. Massa. E isso tinha mais ou menos quantos anos, lembra? Eu cheguei em Fortaleza com 16 anos. 16 anos. Aí fui, com 17 anos já estava jogando profissional, 17, 18. Chegou a ser campeão também pelo Juvenil de Fortaleza, né? Sim, naquela época o Juvenil de Fortaleza era um dos melhores daqui, né? Praticamente imbatível. A gente quando não ganhava de goleado, o Jurandir dava dura na gente. Era incrível. Passamos 2 anos e meio sem perder para ninguém. Caramba, que massa. E aí se profissionalizou? Se profissionalizei em Fortaleza, né? Joguei em Fortaleza há muito tempo. Fui cria da casa, campeão, foi onde eu passei os melhores anos da minha vida, né? Aí depois saí para o Ferroviário, fui para o Ceará. Tu ficou quanto tempo no Fortaleza? Tem ideia assim? Não precisamente, mas tem noção de quanto tempo foram de Fortaleza? Devido à minha idade um pouco avançada, acho que uns 12 anos eu passei em Fortaleza, 12, 10 anos, né? Aí fui pro Ferroviário. 12 anos direto ou chegou a ir para alguma equipe? Não saí não, fiquei direto, né? Fiquei direto no Fortaleza, saí pro Ferroviário. Aí do Ferroviário fui levado pelo saudoso também Coronel Otto Borges, que é uma pessoa que até hoje eu guardo na minha memória e no coração, que para mim ele foi um dos pais dentro do futebol, né? Pessoa que sempre falava na sua cara, ele não tinha esse negócio de chegar
bater aqui e falar por trás, né? Falar na sua cara. Ó, você tá assim, 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 assado. E agradecer a ele, de ir pro Ceará, apesar de pouco tempo que eu tive no Ceará. Fui pro Ceará, de lá fui envolvido numa transação para o Ceará receber o pagamento do Hélio Carrasco, fui pro Rio Branco de Americana, né? Sim. Aí fui pro Rio Branco, joguei lá com Rubens Minelli, o grande saudoso Olha Minelli. só, Né? rapaz. Foi aí, teve até um caso inusitado lá, que ele falou, eu não gosto de lateral baixo, né? Que os laterais que sempre jogaram comigo sempre foram grandão. Aí eu fiquei assim, né? Dizem, segundo reza a lenda, ele falou, você bate muito bem em falta. Terminar o treino aqui, nós vamos ver, né? Aí ele escolheu eu e mais 2, né? Aí ele falou assim, você começa. Aí, tá, cheguei lá, botei a bola, botei lá onde a coruja dorme, disse, você não bate falta não, você joga basquete. Mas foi um caso inusitado que acontece. Isso, né? No Rio Branco? Rio Branco Americano, foi. Fora o Rio Branco, fora aqui e no Rio Branco tu jogou... Joguei no Motoclube. Motoclube. Joguei no Imperatriz, né? Ah, tá. Também foi uma saga, né? No futebol maranhense é uma saga. A gente jogou lá, joguei lá com o Cearense também jogou aqui, o Paulo César lá atrás, que jogou no Ceará, jogamos lá. Sim. E no Ferroviário também jogou? Joguei no Ferroviário também. Foi logo depois do Fortaleza? Foi, isso. Na época do Vicente Monteiro, né? Ele formou um timão lá. Aí a gente jogou no Ferrinho. Cara, no Fortaleza tu foi bicampeão, acho que em 83, e campeão em 87, não é isso? Isso. Fala um pouco dessas conquistas, desse elenco, desse momento. Um dos elencos mais assim, que foi montado na época, né, foi o de 83, o saudoso finado Ney Rebouça, ele me chamava de Suíço, né? Ó, Suíço, ninguém vai mexe com você aqui, você é meu e o boi no lambe, ele falava, né? Ele formou um timaço na época, né? Trouxe o Paulo Emílio, um grande treinador. E praticamente o Fortaleza foi imbatível no ano que ele foi presidente, né? A gente já comprava na sexta para pagar a segunda com o bicho. Já era certo. Certo, Tinha vitória. Isso foi em 83. 83. Lembra de alguns nomes que faziam parte desse elenco aí? Do elenco, o saudoso Salvino, né? O saudoso Pedro Basílio, que era, para mim, um conselheiro, né? Muito amigo, o Salvino também. Ele não, por exemplo, eles não deixavam a gente, como era da casa, eles não deixavam os caras de fora mexer com a gente, né? Teve até uma passagem inusitada que a gente ganhamos 2 turnos direto em 83, aí no terceiro turno Fortaleza perdeu até para o América. Aí o Salvino, que era muito forte na época, né, reuniu só os jogadores na sala lá no BC e disse assim, ó, se a gente perder esse título, vai apanhar todo mundo aqui. Aí a partir dessa reunião, o Fortaleza voou dentro de campo, viu? Que será, hein? Aí foi uma assim, história, né, de futebol que a gente guarda na memória, né? E fica com um saudosismo, assim, com saudade daquele tempo. Legal. Cara, eu tô recebendo aqui algumas mensagens, eu postei nos grupos, inclusive do Maestros, e um pessoal mandando mensagem, parabenizando pelo programa te receber, pela tua história e tal. O Ayrton, que a gente carinhosamente chama de Ayrton Barca, disse que jogou junto com você na base do Fortaleza. Você está rico, graças a Deus, Caetano e tal. O Machado, ele também mandou mensagem dizendo... Ele tá rico? Você tá Não, rico. eu tô rico de saúde e de fé em Deus, diga ele. Ele coloca uma exclamação. Ele tá rico, graças a Deus. Ayrton Barca. Então, um abraço, Ayrton. O Machado também mandou mensagem dizendo que tem até uma resenha com você, que ele comprou na época um calção top. E aí chegou a te visitar com um grupo de amigos. Quando voltou para casa, estava sem o calção que todo mundo queria, né? Ficou lá. Esse calção aí nós vamos fazer uma CPI, diz ele, que no momento eu não me recordo. E mandar um abraço também para o Marden, presidente. Um abraço para ti, meu irmão. Ele que dá uma força tremenda aos maestros da bola, ele que reúne esse pessoal. Um abraço, Marden, e todo mundo que tem participado com a gente, tá? É um ser humano de grande coração, Marden, conheço de muitos carnavais passados. Marden é sensacional, um cara que a gente admira demais.
Quem passou por aqui e falou um pouco de você, principalmente nos bastidores, foi um ex-lateral direito também, do Fortaleza, que botou você no banco, pelo menos foi o que ele falou. O Expedito. Fala um pouco também desse camarada que é sensacional, cara. Expedito, a gente chama, na época, né, ele era meu filho, né? É um cara, gente boa, boa praça, né? Muita história, né? Muita história, rei da resenha. Rei da resenha, né? Ele tem muita história para contar. Vocês jogaram juntos? Não, quando o Expedito subiu, eu estava saindo, né? Não tinha que sair, né? Como eu era mais veterano, eu seguia a vida. Legal. O Expedito esteve por aqui, foi um papo sensacional, tá todo mundo repercutindo, foi muito legal, foi muito legal. Subiu, inclusive, essa semana, Expedito é um cara fantástico. Tem só uma historinha que as pessoas não entendem muito, né, que é uma história do frango, tem a história do frango. Pois é, isso aí tem, ele é assim, é aquele pessoa típica, né, que sempre onde a gente se encontra, aí tem aquela resenha. Tem essa resenha do frango, né? Aí você vai onde ele tá, e diz, não vai agora não, tem que deixar o do frango aí, né? E sempre tem que cair com alguma coisa para ele. E o que é do frango, hein? Consegue... O do frango é dar um dinheiro lá para ele tomar gelada. Um abraço, Expedito. Cara, tu se aposentaste com quantos anos? Eu parei, eu tinha um problema de joelho também, tinha muita facilidade de ganhar peso, né? Aí eu parei com 32, se eu não me engano, né? Cedo, né? Aí onde foi que eu vi o outro lado da vida. Ou seja, você parar sem estar preparado, né? Financeiramente, e ter família para criar. Aí você tem que começar uma vida totalmente avessa do que você vivia. Ou seja, quando o artista está na plateia, quando a cortina se fecha, um abraço. O jogador de futebol se resume a isso. Você morre 2 vezes. Entendeu? E eu comecei outra vida fora do futebol, né? Tive que começar do nada. Ou seja, fui para trabalhar em serviços gerais, depois fiz um curso para mecânico. Isso tudo para criar meus filhos, né? Aí, graças a Deus, com muito esforço, muito trabalho, né? Passei 10 anos trabalhando, aí chegou a hora que eles falaram, pai, você não vai mais trabalhar. Você vai cuidar da gente agora. Aí foi a hora de seguir caminho, né? Mas foi uma batalha terrível, assim. Só eu e minha esposa sabem o que nós passamos. Eu falei novo, com 32 anos, porque de fato porém o futebol da época era mais ou menos isso. 32, 33, já era veterano, a turma já queria escantear. Hoje tem gente que fica com 40 anos, 42 anos. Mas na época não, isso era já era velho, já era veterano, já está na hora de parar. 32 anos, muito novo. E essa dificuldade a gente compartilha aqui com a maioria dos maestros. O momento de parar foi muito difícil. Por quê? Porque uma vida inteira, 10, 15 anos, dedicado ao esporte, sem ter tanto tempo de estudar por conta de viagens e tal. E aí, parou, não conseguiu fazer o pé de meia. Primeiro porque não tinha essa riqueza aqui no nosso esporte como tem hoje, no nosso futebol como tem hoje, e também porque não tinha o preparo, né? Não tinha a educação financeira, por assim dizer, na época. Então, a grande maioria sofria com essa dificuldade. Isso mesmo. Você não tem uma pessoa ali perto para lhe orientar, entendeu? Às vezes, o pai e a mãe não têm o estudo necessário que hoje você... Por exemplo, eu vivi e eu posso passar o que eu sofri, né? Justamente para dizer, o meu pai não passou nada para mim, entendeu? Porque eu sempre alertei meus filhos, vai assim, assim, vai acontecer isso no meio de futebol. Porque o futebol sempre, às vezes, o cara passa por você e fala, futebol é flor. Não é não, velho. Não, você tem que ter sangue no olho. Você tem que matar 1 leão por dia ou até 3. Porque é difícil. Eu vejo, por exemplo, eu convivi o futebol daqui e o futebol lá fora. Sim. É diferente. É diferente, mas a vida é assim mesmo, né?
A gente tem que tocar o barco para frente, apesar das dificuldades, né, que são muitas, né? Principalmente o jogador que é da terra. É cruel. A hora de você renovar, você rala e na hora de você renovar o contrato para ganhar um pouquinho mais, eles para escanteio. Verdade. Cara, com tudo isso, o Caetano é realizado com o futebol? Como atleta de futebol, o Caetano se realizou? Olha, o futebol para mim, eu posso dizer para você que eu sou realizado, né? Assim, através do futebol eu conheci países, conheci pessoas de cultura diferente, conheci pessoas boas, pessoas más. Eu fiz amizade e fiz inimizade também, não sei porquê, né? O futebol traz isso. Sim. Porque às vezes eu posso não lhe conhecer, mas você por dentro é uma pessoa boa, entendeu? Mas tem gente que planta uma imagem de você que eu não sei que você é, mas eu imagino. Tem pessoas que criam esse miticismo, né? E o futebol só me trouxe alegria. Trouxe 2 filhos maravilhosos que fizeram eu conhecer o mundo, né? Posso dizer que eu conheci o mundo. Sim. Conheci até Sheik, Olha aí. que eu só via de propaganda de calendário, né? E tenho netos que já estão engateando no futebol, né? Espero que futuramente eles sejam tão bons quanto os pais, né? Não quanto o avô, mas quanto os pais. Legal. Para quem não sabe, o Caetano, ele é pai do Rafael, que jogou muitos anos na Alemanha, inclusive, e outros países também. Vamos falar isso no segundo episódio que a gente vai ter juntos. O Rony também, que jogou na Europa, jogou inclusive na Alemanha também, e fez alguns jogos, inclusive contra o seu irmão, Rony e Rafa. Rony mais meia ou volante, o Rafa mais centroavante, meia atacante, né? Fazendo esse duelo também. Rony, que aí eu acho que eu posso falar, tem uma forte ligação com Fortaleza. O Rafa, mais ligado ao Ceará. Infelizmente, não foi possível realizar o sonho do Rafa em jogar e se aposentar no Ceará Sporting Clube. E vamos falar isso no outro episódio sobre essa dupla que começou no futsal aqui. Nosso estado já fazia uma faísca doida aqui. Isso, né? Inclusive tem uma dupla que tinha aqui, era Faísca e Fumaça. Mas só que não eram os 2 irmãos, um era o Faísca, que é o Rafa, e o outro era outro menino, né? Que se pareciam. Pois é, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Nesse primeiro episódio, a gente já vai caminhando para o final, agradecendo já a tua participação, mas eu queria que a gente finalizasse esse primeiro momento, esse primeiro episódio com o Caetano, ouvindo do Caetano conselhos para quem está começando no futebol. Pensa o que você queria ter falado, ou de fato falou, para os seus filhos lá no início da carreira deles, e fala aí para quem está começando agora. Para quem está começando agora, tem que ter muita dedicação, acima de tudo, né? Ter foco, né? O foco é a primeira coisa que tem que ter, né? E muita força de vontade, porque é muito difícil. Às vezes, é uma vaga para 1000, né? Todo mundo quer ser jogador de futebol hoje em dia, né? E, acima de tudo, ser uma pessoa humilde. A humildade leva você a qualquer canto do mundo, né? Você encontra algumas pedras no caminho, mas é normal. Em todo canto tem. Não pense que a vida é fácil, não, que não é não. E respeitar pai e mãe, que é a coisa mais sagrada que tem nessa face da terra. Amém. Eu tenho essa opinião. Amém. Ótimo. Passou rápido, foi, cara? Coisa boa é... Esse é apenas o primeiro episódio que a gente conversa com o craque, maestro Caetano. Não era bem craque, não, mas era um maestro porque faz parte da nossa história e de alguma forma carrega um peso de história do nosso esporte. Meu parceiro, satisfação te receber aqui, uma alegria imensa depois de tanta tentativa. Hoje a gente conseguiu sentar para conversar sobre a tua história, que é rica e que também nos inspira. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Como eu falei no começo, eu infelizmente não pude vir, problemas extras, campo, né, que chama, mas graças a Deus eu agradeço pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e com todos os maestros da bola. A gente vai ter um outro episódio, sim ou não?
Lógico. Assume o compromisso? Tranquilo. Legal. A gente falou de Rony e Rafa, mas de repente tem alguns outros herdeiros aí, como netos. Já tem Isso. alguém encaminhado, não? Rapaz, tem aí umas 3 ferinhas aí que estão... Devagarinho a gente tá tentando moldá-los, né, para o futuro. Eu já ouvi dizer que constantemente o Caetano pega essas ferinhas, leva para a praia, como fazia com o Rafa e com o Rony, e tenta dar uns treinos lá, fundamentos e tal. De repente seja um futuro interessante. Tem um que treina com o pai dele, né? Os outros treinam na Alemanha. Uhum. Quando eu estou lá de férias, a gente acompanha o andamento deles nos treinos, né? O Rafa vai com um, eu vou com o outro, entendeu? Tem os torneios, é muito interessante. Legal. Meu povo, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu quero te convidar para ficar ligado com a gente, porque teremos um outro episódio, tá? Com o Caetano, e foi massa esse primeiro, eu sei que o segundo vai ser ainda melhor, e também vamos conversar sobre a dupla de filhos do Caetano que fez história no futebol internacional, inclusive, tá bom? Então, convite feito para você nos acompanhar nos próximos episódios também. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo, e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu!